tem duas coisas que são fundamentais a quem observa, estuda direito de arma, direito de autodefesa, liberdade de autodefesa naquela reunião ministerial. Primeira, naturalmente, a ideia de que o sujeito tem consciência e expressa a vontade, a lucidez. O povo armado, de fato, tem dificuldade em ser agrilhoado. Claro, é muito lógico, é uma percepção política óbvia. Interessante, diante disso, ele se dirige aos dois ministros e diz: olha, eu quero escancarar o tema das armas, adiantem essa portaria. Com certeza é uma declaração que desperta a inveja até dos outros grupos políticos pró-liberdade de autodefesa em países cujas regras são iguais ou tão constritivas quanto, ou até piores do que as do Brasil, certo? Mas, sinceramente, pressionar seus ministros para a agilidade disso, se você entende que o que está em jogo é a liberdade da população, é muito pouco. É necessário fazer mais, com todo o perdão. Não se ignore o mérito da diferença a tudo que já se tenha por, inclusive, intenção fazer. Mas é necessário, de fato, agir. É fundamental, de fato, agir. Pior ainda são aqueles que sistematicamente, por preguiça, por apatia, por hábito, por anomia reflexiva, por ausência de ousadia reflexiva eficaz, insistem em uma passividade, em uma apatia, com demandas de aferição para direitos do Estado, mendigando constantemente certas liberdades, como se elas fossem advir do Estado naturalmente, com o confluir do tempo. Já passou há muito o tempo de se constituir uma NRA, uma associação estável, civil, organizada, pró-arma, pró-liberdade de armamento, pró-liberdade de autodefesa no Brasil. Já passou. É necessário estabelecer um consenso civil, uma associação sólida, uma reunião comunitária externa, inclusive ao Estado, não só para pressioná-lo, mas para organizar conscientemente ações as mais incisivas possíveis para o seu programa político. Claro, eu argumentava recentemente em vídeos sobre a hipocrisia de quem diz considerar o Estado o seu grande e terrível algoz, o seu grande e terrível tirano escravizador, e ao mesmo tempo encontra na solução para isso o quê? Vagas universitárias, cotas raciais. Para. Se você realmente é sério em argumentar, é sério em reconhecer que aquele é o seu tirano, que aquele é o seu algoz, tu vai sentar com ele e definir reparação do chicoteamento mais visceral à tua liberdade, como discutir percentual de vaga universitária, rapaz? Claro que não. Claro que isso é bode expiatório conveniente que se faz em vítimas úteis a adiantar agendas políticas desses pseudo-representantes que se querem ditadores da autoridade sobre aquelas vítimas, sobre aquelas ovelhas úteis. Muito bem. A mesma coisa não se escapa de crítica os pró-armamentistas, os pró-liberdade de autodefesa, que estão constantemente tomados por um acesso bizonho, míope de dogmatismo estatal a
apaticamente resguardarem-se para tudo que então venha ou não, se não paz esteja, do Estado. Se não chegar, não fazem nada. E a única coisa que encontram como medida de demanda civil é pressionar a liberação de CAC, pressionar a liberação de monopólio de produção de arma. É muito pouco, gente. Se vocês realmente entendem que aquele grupo é um conjunto de inóculos, é um amontoado de traíras, de hipócritas, de parasitas, né, que chicoteiam as liberdades de vocês a um nível tal que serão escravizados se não forem armados, se vocês são sérios diante desta frase, se povo armado é necessário à liberdade, corram atrás! Corram atrás! É necessário fazer mais. Passou o tempo de ficar discutido o quão covarde foi a ignorância ao estatuto, ao referendo do desarmamento, quando a população em massa aprovou armar-se, mas não foi atendida. Ali já havia demanda a uma rebelião, é necessário, passou-se o tempo, se vocês entendem desse modo. Então é necessário agir com coerência e lógica. Da mesma maneira que eu cobrei daqueles grupos, lucidamente, que se manifestassem em coerência e lógica, e você lhes vê a hipocrisia, é hora de grupos de fato, daqueles que de fato entendem a necessidade urgente nas palavras que foram ditas na reunião ministerial. É fundamental escancarar a questão das armas. Se é fundamental escancarar a questão das armas, está na hora de viver pelo verbo correto.